Olá, corredores e viajantes! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. Como puderam ver, estou aqui para correr a meia maratona de Barcelona. Semana passada eu coloquei ao ar a primeira parte desse vídeo e agora temos a segunda parte. Então, se não viram o vídeo da semana passada, eu vou deixar o link dele no card e também na descrição desse vídeo e depois volta lá para não perder nada. E começa esse segundo vídeo na mesma região que terminei o vídeo anterior, na montanha de Montjuïc. Atrás de mim aqui tem o Estádio Olímpico Luiz Company, que na realidade foi construído em 1929 para fazer parte da exposição internacional que eu contei no vídeo anterior. Porém, ele foi reconstruído em 1989 para ser o palco das cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de 92 e também das competições de atletismo. Por isso, foi elevado oficialmente à condição de estádio olímpico. E na reconstrução para as Olimpíadas, ficou preservado somente as fachadas, porque as instalações esportivas foram praticamente todas reformadas. E falando nos Jogos Olímpicos de 1992, tenho que dizer que eles são considerados até hoje o maior e melhor exemplo de legado olímpico que temos na história. Temos até hoje funcionando e disponível para o público diversas instalações esportivas. E não é só isso. A cidade também contou com melhorias no trânsito, no transporte público, no turismo, que passou a ser tratado de forma bastante profissional e conseguiu atingir números muito superiores que antigamente, e também na revitalização do litoral da cidade, que eu ainda irei mostrar mais tarde aqui para vocês nesse vídeo. Ainda falando dessa área aqui, como curiosidade, temos ali ao fundo a torre de comunicações que foi instalada aqui no Parque Olímpico para as transmissões televisivas das Olimpíadas de 92 e que tem esse formato de um atleta segurando a tocha olímpica, o que faz que muita gente que visita aqui acreditar que tenha sido essa torre a pira olímpica. Mas não, a pira olímpica ficava fixada do outro lado do Estádio Olímpico. E ainda sobre essa torre de comunicações, ela foi desenhada por Santiago Calatrava, famoso engenheiro e arquiteto que eu já falei bastante dele aqui no canal, principalmente naqueles vídeos que eu fiz quando estava em Valência. E para fechar sobre o Estádio Olímpico, está previsto que a partir da próxima temporada, ou seja, da temporada 2023-2024, o time do Barcelona passe a mandar os seus jogos aqui. Isso porque o Camp Nou vai passar por uma reforma. Domingo de carnaval, 7 graus, 8h30 da manhã, em questão de instantes vai começar a meia maratona de Barcelona. O meu bloco de carnaval vai ser por aqui, mas não estou sozinho, com mais de 21 mil corredores. Confere aí. E vamos lá que vai começar a minha 10ª meia maratona, em busca pela 10ª. Estou agora no Parque Güell, outra grandiosa obra do Antônio Gaudí, e sem dúvidas uma parada obrigatória para quem visita Barcelona. E para começar a contar sobre esse belíssimo parque, eu tenho que dizer sobre o nome dele, Parque Güell, que é o sobrenome do grande empresário e político catalão que encomendou esse projeto a Gaudí, Eusebi Güell. Porém, ele não era só um empresário rico. Muitos o classificam apenas como sendo o grande mecenas de Antônio Gaudí.
Mecenas, para quem não sabe, é o termo que se dá para uma pessoa que patrocina financeiramente os artistas. E realmente foi assim que começou a relação entre os dois. Goel conheceu Gaudí na Exposição Universal de Paris em 1878 e ficou encantado com os seus desenhos. E assim resolveu bancar diversos projetos. Só que ao longo do tempo, eles se tornaram verdadeiros amigos. Alguns até dizem que eram melhores amigos. Quando a construção desse parque aqui começou em 1900, eles já eram muito próximos. E Gaudí já era um arquiteto bastante conhecido. E esse parque aqui foi idealizado para ser como se fosse um condomínio de luxo, que, como podem ver, teria uma ótima localização, com uma vista espetacular da cidade, com uma área verde incrível, ofereceria privacidade, por ser uma área ampla e afastada da região mais central da cidade, e também estaria distante da poluição das fábricas da época. E fora tudo isso, seria um empreendimento assinado por Antônio Gaudí. Como já imaginam, um sucesso, não é? Só que não, foi um verdadeiro fracasso. E estariam disponíveis para venda 60 lotes de 1.000 a 1.200 metros quadrados, que ocupariam 35% da área do parque. Mas somente 2 casas foram construídas aqui, sendo que uma delas foi a casa que serviu como modelo para o empreendimento, que ficou finalizada em 1904. E como o empreendimento não teve o sucesso esperado, em 1906, Gaudí resolveu comprar a casa modelo para ele morar junto com a sua família. Gaudí nunca foi casado nem teve filhos. Moravam com ele aqui o seu pai e a sua sobrinha. Porém, o seu pai morreu naquele mesmo ano e a sua sobrinha 6 anos mais tarde. Gaudí viveu aqui por quase 2 décadas até 1925, quando se mudou de vez para sua oficina dentro da Sagrada Família, tendo falecido no ano seguinte. Quando Goel percebeu que o empreendimento imobiliário tinha fracassado, ele então decidiu abrir o parque ao público, porém de forma limitada, cobrando uma taxa de admissão, além de acolher também alguns eventos sociais. Em 1918, Goel faleceu. E em 1922, seus filhos decidiram vender o parque para a Prefeitura de Barcelona para transformá-lo num parque público. E assim foi feito. Em 1926, Barcelona abriu as portas do parque ao público de forma gratuita, um mês antes da morte de Gaudí. Nos últimos anos, os residentes da cidade continuam tendo acesso livre ao parque. Porém, para nós turistas, começou a ser cobrado o ingresso para acessar as partes principais aqui do parque. Uma pena terem dado esse passo para trás em relação aos turistas, mas de qualquer forma, vale a pena pagar o ingresso. Muitos críticos dizem que os anos que Gaudí se dedicou na construção desse parque foi um período já da sua plenitude artística, onde ele aperfeiçoou seu estilo naturalista. E podemos ver claramente aqui, andando pelo parque, diversas referências diretas a elementos da natureza. E também, outra característica muito presente no modernismo catalão é essa decoração aqui com pedaços irregulares de cerâmica, chamado de trencadís. Vemos isso em muitas partes aqui do parque, como nas fontes da escadaria principal e aqui nos bancos da Praça Oval. Mas esses detalhes em trencadís estão presentes nas mais diversas obras de Gaudí, desde detalhes da Sagrada Família até mesmo em projetos das casas que eu irei mostrar daqui a pouco. Agora, vamos voltar lá para a meia maratona. Becoming clearly deemed, although it may seem
No vídeo da semana passada, eu dediquei mais tempo falando das exposições mundiais que tiveram aqui em Barcelona e mostrei somente a Sagrada Família de obra de Gaudí. Só que esse vídeo agora vou mostrar diversas outras obras de Gaudí aqui em Barcelona. Vamos lá começar por sua primeira casa que ele construiu. Confere aí. Your picture in hand. I tried my best to understand. Estou agora na Casa Vicens, a primeira das 3 principais casas desenhadas por Gaudí. Esse projeto foi certamente um desafio para o jovem arquiteto que até naquele momento, em 1883, estava recém-formado e não tinha experiência prática à frente de uma obra. E fora isso, o lote não era tão grande e as proximidades aqui também contavam com construções mais convencionais. Quero que notem aqui que essa casa tem formas mais lineares e tradicionais, podemos assim dizer, principalmente quando comparamos com as demais obras de Gaudí. E mesmo nos encantando por sua beleza, essa possivelmente é dentre das grandes obras de Gaudí aqui em Barcelona, a mais simples delas. O estilo empregado na casa, pelo menos a princípio, é o neomudéjar, que é aquela reinterpretação espanhola da arquitetura árabe que eu já comentei no vídeo de Sevilha. Porém, não é o neomudéjar basicão. Isso porque, com o avançar das obras, foi possível notar que Gaudí já começava a colocar a sua imaginação para trabalhar nos seus projetos. E assim, o projeto da sua primeira casa foi concluído em 1888, com uma ruptura de estilo, mostrando que nas suas mãos, até mesmo o projeto de uma residência poderia se transformar numa obra de arte. E continuando com as obras desse gênio que foi Antônio Gaudí, vamos para outra casa que ele construiu e agora ele muda bastante o estilo. Vocês vão conseguir ver nitidamente só de olhar para essa casa. Vamos lá conferir. Estou agora no Passeio de Gràcia, uma importante avenida não só dos dias atuais, mas principalmente o local mais desejado pela burguesia de Barcelona no início do século XX para construir as suas casas. Essa avenida era um local importante para se ver e principalmente para ser visto. Sendo assim, Josep Batlló, um grande empresário das indústrias do setor têxtil, compra aqui uma casa simples que já existia e contrata Antônio Gaudí para construir a sua nova casa. A ideia dele era derrubar a casa anterior e construir uma completamente nova. Porém, Gaudí resolve manter a estrutura da casa anterior e fazer uma reforma completa no edifício. Essa reforma se inicia em 1904 e termina em 1906. Nessa época, Gaudí já era um arquiteto de renome. E nessa casa, chamada de Casa Batlló, já podemos ver características marcantes de projetos assinados por ele, como a inspiração em elementos da natureza e também a decoração em trencadís, como eu disse lá no Parque Güell, que veríamos em outras obras. Na fachada principal, vemos que, diferentemente da Casa Vicens, aqui na Casa Batlló já não encontramos mais um conjunto de linhas retas. Temos agora uma fachada ondulada, vibrante e cheia de cor. É uma verdadeira obra de arte. Olhando para a fachada, parece que estamos olhando, na realidade, para uma pintura impressionista. Se eu disse na Casa Vicens que Gaudí consegue transformar um projeto de uma residência numa obra de arte, acho que aqui vemos isso num nível ainda superior.
falar em inspirações da natureza, a ideia de cores da fachada é lembrar a superfície do mar tocada por raios de sol. Na varanda do primeiro andar, vemos colunas inspiradas no formato de ossos. Já nas varandas dos andares superiores, nos lembram conchas, e os parapeitos em ferro forjados parecem máscaras. Dessa forma, já entrando na imaginação e na fantasia que Gaudí também colocava nos seus projetos. E para fechar na cobertura, temos uma cruz de 4 braços, que é bastante tradicional nos projetos de Gaudí. Tanto que também estará na torre mais alta da Sagrada Família, onde representará Jesus. Mas aqui, essa cruz de 4 braços representa a espada de São Jorge que está atravessando o corpo do dragão. E podemos ver parte do corpo do dragão no telhado dessa cobertura impressionante. E só por curiosidade, São Jorge é o padroeiro da Catalunha. E temos mais um caso interessante sobre esse quarteirão aqui no Passeio de Graça. Podemos ver que aqui ao lado da Casa Batlló temos outra casa também em estilo modernista catalão. E mais à frente, ali na esquina, temos outra casa nesse mesmo estilo. Essas outras 2 casas não foram feitas por Gaudí, até por isso não têm a mesma fama, mas foram assinadas por arquitetos contemporâneos e colegas de Gaudí. E mesmo que sejam menos impressionantes, também são muito bonitas e bem diferentes das demais construções aqui do quarteirão. E foi exatamente essa diferença dessas 3 casas em relação às demais que esse quarteirão ficou apelidado como Manzana de la Discórdia, que traduzindo literalmente seria maçã da discórdia, mas que em termos práticos era algo do tipo Ilha da Discórdia. Porém, eu disse que esse lugar era onde a alta burguesia de Barcelona queria viver, ver e ser vista. Por isso eu acho que apelidar dessa forma também revela um pouco da inveja dos outros em relação a essas 3 casas, não é? Continuando nessa mesma pegada, continuando também no Passeio de Graça, vamos agora para outra construção de Gaudí, outra casa. E essa, sem dúvidas, foi a construção mais controversa que ele fez. Vocês vão ver, vou contar a história e no fim, para quem gosta de uma boa fofoca, tem uma fofoca legal aí, histórica para vocês. Confere aí e seguimos aqui na meia maratona de Barcelona. E agora vou contar um pouco do último projeto residencial de Gaudí, já que depois desse projeto, ele se dedicou somente à Sagrada Família até o seu último dia de vida. Estou ainda no Passeio de Graça, para falar a verdade, cerca de uns 500 metros da Casa Batlló, local que, como já disse, no início do século XX, era onde a nata da elite barcelonesa tinha que morar. E assim, Pere Milà, através da indicação de Josep Batlló, encomenda um projeto a Gaudí. Pere Milà manda derrubar o edifício que tinha aqui e fala para Gaudí trabalhar livremente, sem nenhuma restrição. O que ele queria era que a Casa Milà fosse surpreendente e que deixasse todos os demais moradores aqui do Passeio de Graça impressionados. Então, entre 1906 e 1912, Gaudí trabalhou nesse projeto e construiu esse prédio, que realmente é uma obra de arte. Muitos críticos consideram a Casa Milà mais até uma escultura do que propriamente um edifício. Esse prédio não tem nenhuma linha reta. Gaudí trabalhou somente com linhas curvas e formas orgânicas. Porém, na época da construção, a população da cidade não entendeu muito bem essa proposta e não gostou do prédio. E chegou a apelidar a Casa Milà de La Pedrera, de forma bastante pejorativa. Esse nome, La Pedrera, pegou. E até hoje é comum também se referir a esse prédio dessa maneira. Porém, os olhares e opiniões de hoje são muito mais de encanto do que de espanto. Sabemos que Gaudí, como gênio que é, certamente estava à frente do seu tempo. Porém,
temos que pensar que mesmo esse projeto sendo inovador e podendo chocar muita gente, também entra um pouco a questão da inveja que o Passeio de Graça despertava, para o apelidarem de forma pejorativa. Porém, talvez a população também não tenha gostado tanto por estar à espera de uma construção muito colorida, como eram as outras duas casas e também o Parque Güell. Aqui, apesar das incríveis formas não lineares, temos um aspecto monocromático. Dentro da ideia naturalista, aqui Gaudí pensou em representar como se fosse uma falésia esculpida pelas ondas do mar. E podemos ver nas varandas a representação de algas marinhas em ferro forjado. E como já disse nas outras obras, Gaudí também tinha religião como uma de suas paixões. A ideia aqui era finalizar a cobertura da obra com uma imagem da Virgem Maria ao lado dos arcanjos Miguel e Gabriel. Porém, em julho de 1909, temos uma revolta anarquista conhecida como Semana Trágica. Em 8 dias, queimaram quase 80 edifícios religiosos. Então, entendeu-se que o momento não era adequado para seguir com a ideia inicial. Porém, Gaudí fez sua homenagem de outra forma, colocando inscrições na cobertura que formam uma versão resumida da Ave Maria. E para fechar aqui a história da Casa Milá, deixa eu contar uma fofoca. Corria a boca pequena na época que Pere Milá na realidade tinha mais nome do que dinheiro. Então, na realidade, quem bancou mesmo a construção desse edifício foi a sua esposa, Roser Segmon, que casou com Milá após o seu antigo marido falecer e ter deixado para ela uma herança enorme. A fofoca termina por aqui. Não quero dizer, nem muito menos insinuar, que ele se casou por interesse, até porque isso eu não faço ideia. Mas o que acho injusto é nomear como Casa Milá. Deveriam, no mínimo, ter chamado de Casa Segmon. Por isso, então tudo bem deixar como La Pedreira e passamos a régua nesse assunto. Estamos agora já nos quilômetros finais da prova, na região litorânea aqui da cidade de Barcelona, uma região que foi revitalizada para as Olimpíadas de 1992. Essa região é a região onde tinha o Porto Olímpico e onde também tinha a Vila Olímpica. Confere aí, vou contar um pouquinho desse lugar para vocês e vamos rumo lá para completar a meia maratona de Barcelona, a minha 10ª prova. Falta pouco. Eu disse lá no Estádio Olímpico que um dos principais pontos da revitalização da cidade de Barcelona para receber as Olimpíadas de 92 e principalmente para trazer melhorias para a cidade foi a revitalização do seu litoral. Estou agora na região do Porto Olímpico, onde aconteceram as competições de esportes em águas abertas e também a região onde estava a Vila Olímpica. Essa região aqui, antes das obras para os Jogos Olímpicos, vinha de 200 anos de exploração industrial, que haviam deixado as águas bastante poluídas e as praias extremamente degradadas. O litoral da cidade não servia para o lazer. Com isso, essa zona portuária não despertava interesse. Porém, a ideia em organizar os Jogos Olímpicos era também de deixar um legado. Tanto que de toda a verba destinada para a organização do evento, 1/3 ficou para a construção das instalações esportivas e 2/3 foram gastos em melhorias para a cidade. A cidade já tinha recebido 2 exposições mundiais e que tinha aproveitado esses eventos para deixar grandes estruturas para a cidade. Novamente, aproveitou de um evento mundial para alcançar as melhorias que a cidade precisava.
E já por sua vasta experiência, Barcelona sabia da importância de organizar grandes eventos. Tanto que tentou por muito tempo ser sede de uma Olimpíadas. Tudo começa lá em 1924, quando o barão Pierre de Coubertin, que foi o fundador das Olimpíadas, puxou a sardinha para o seu lado e mandou carta para todos os membros do COI votarem em Paris. Depois, as escolhas de 1928 e 1932 foram anunciadas de forma muito rápida para Amsterdã e Los Angeles. Em 1936, Barcelona tentou novamente, e a votação seria aqui na cidade. Porém, estávamos em meia Revolução Espanhola, e só 19 membros do COI chegaram aqui para votar. O restante votou pelos Correios, e dessa forma, Berlim foi eleita. Depois, Barcelona tentou organizar as Olimpíadas de 1972 junto com Madrid, e também perderam. Até que em 1980, um cidadão de Barcelona foi eleito presidente do Comitê Olímpico Internacional. E assim, finalmente, Barcelona venceu uma candidatura para ser sede dos Jogos Olímpicos em 1992. Tá vendo? Não desista das suas metas! Com a Sagrada Família lá ao fundo, vamos agora fazer a curva e ir para os metros finais da meia maratona de Barcelona. Vamos completar lá a 10ª. Entregue a 10ª meia maratona aqui do canal. Sim, sim, sim. Cada vez mais pronto para correr. E saímos aqui da zona de dispersão da prova, atravessando o Arco do Triunfo com a medalha à la 10ª. E nela temos também o Arco do Triunfo desenhado. Mais uma prova entregue aqui no canal, a 10ª prova. Estou muito contente e vou fazer um recap rápido para vocês daqui a pouco. Confere aí. Aproveitar aqui que eu tô no aeroporto esperando o voo de volta para casa e vou fazer então o recap da prova rapidinho aqui para vocês. Trajeto plano, perfeito. Se você quer vir para correr rápido, vai conseguir fazer uma prova rápido. Temperatura esse ano foi também perfeita, largada com 7 graus, tivemos quebra de recorde masculino e feminino da prova. Mas já agora, a pessoa que gosta de fazer aquela corrida turismo, não é? A meia maratona não passa assim por tantos pontos turísticos. Então, se você já faz maratonas, eu acredito talvez que se busca isso, se busca passar, fazer o turismo enquanto corre, acredito que a maratona de Barcelona vai ser uma melhor opção para você do que a meia maratona. E a maratona também vai oferecer tudo isso, vai oferecer uma prova completamente plana, completamente não, praticamente, não é? Com pouquíssimo desnível, podemos dizer quase nulo, e também o clima vai ser muito bom, porque já é no próximo mês. Então a meia acontece em fevereiro, a maratona acontece em março. E essa não era a minha prova-alvo do semestre, vai ser em abril. Vamos ver se vai dar tudo certo. E fiz um teste aqui, variações de ritmo durante a prova e gostei bastante. Foi minha 10ª meia maratona, é muito legal porque comecei tem aí mais ou menos 1 ano e meio e já fazer 10 meias maratonas e gravar o conteúdo para vocês, acho que foi bem legal. A cidade de Barcelona não preciso falar nada, acho que pelos vídeos conseguiram ver como é incrível. E está aqui a 10ª medalha da minha 10ª meia maratona. Por aqui, cada vez mais, pronto para correr.